Olá, muito boa noite, meus queridos, muito boa noite. São 11h14 no meu relógio. Aqui, Déia Fernandes, ONG Ecoando a Voz dos Mártires, na página Ecoando a Voz dos Mártires, nessa noite de domingo, dia 1º de julho. Olha como eu estou bem situada. Vamos fazer alguns comentários aqui. Eu já coloquei o tema da live de hoje. Uma live muito especial, ó, já temos gente aqui entrando. Boa noite a quem está entrando aí. Já comece, por favor, a dar o seu likezinho, compartilhar. Quero saber também, gente, o que vocês estão achando do meu novo visual. Estão percebendo que eu estou voltando a ser a loura natural que eu era um dia e, de repente, sabe, resolvi mudar. O Ulisses está rindo aqui. Mas enquanto vocês já entram, eu vou começar a compartilhar aqui a live na minha página, ou melhor, no meu perfil do Facebook. A internet está péssima. Boa noite, Sérgio. Pois é, Sérgio, boa noite. É Corujão, hoje é Corujão. Só o pessoal da Night vai nos assistir. O pessoal que dorme tarde, entendeu? Deu vontade de fazer uma live agora. Ademir, boa noite. Renato César, boa noite. Renato César, amanhã tô aí. Que bom que você tá aí, tá bom? Pode deixar que a gente amanhã vai se ver, vamos tricotar bastante. Então, gente, eu peço a vocês que, por favor, compartilhem a página. Ah, o Renato gostou do meu cabelo, ficou legal, Renato? Era isso que eu estava perguntando. Ficou legal? Gostaram do corte? Minha amiga Jana fez esse corte. Ó, detalhe, cortou, gente, olha como tá comprido. Olha que tirou mais de um dedo aqui, ó. Cortou, ficou legal, né? Eu acho. Enfim, resolvi voltar a ser loura, gente, porque é aquela coisa, né? Tá no DNA, né? Os olhos azuis não estão aparecendo porque eu gosto de lente de contato castanho, tá? Então, gente, espera aí, eu tô tentando entrar aqui na minha página para já compartilhar e não tô conseguindo porque tá dando Sai, eu quero sair da página. Ah, não tô saindo, não consigo sair. Espera um pouquinho, tudo bem. Oi, boa noite a todo mundo. Laércio, querido, boa noite. Boa noite, Fabrícia. Boa noite, Ana Cláudia Queiroz, Ana Cláudia Borges, minha linda. Ai, que bom, o pessoal tá gostando do meu visual. Legal, tô fazendo sucesso com o visual legal. Tá, gente? Então vamos lá. Quem, por favor, ainda não compartilhou a live, compartilhe o assunto hoje. Vai ser super interessante, porque, na verdade, eu vou dar, digamos, o pontapé inicial para um tema que a gente vai desenvolver em outras lives também. Hoje eu vou dar primazia. Boa noite, querida Cássia. Eu vou dar primazia para o Ulisses. Obrigada aí a todo mundo que está falando do meu visual, o pessoal que está gostando. É bom, né, a gente agradar nossos queridos seguidores e amigos, é muito bom isso. E o Ulisses só... Gente, vocês acreditam que quando eu cheguei aqui, nem o Ulisses, nem o Dani perceberam, eu estava de cabelo preso, né? Mas não perceberam que eu tinha pintado aquela coisa, tinha dado essa mudança. Esses homens são terríveis, já não se fazem mais homens como antigamente, né? Mas, enquanto isso, agora eu vou compartilhar na minha página, a gente vai poder falar já sobre o tema. Boa noite, Febo! Febo, você gostou? Febo, você vai me maquiar amanhã, Febo. Febo, quero estar linda, que, aliás, eu tenho que falar sobre isso também. Gente, amanhã eu vou ter uma live especialíssima com a minha galera linda, maravilhosa, do Direito a São Paulo, tá? E... eu vou estar com eles, a gente vai fazer uma live muito bacana, então vocês todos estão convidados para assistir amanhã e vai ser também continuidade também desse tema. Bom, acabei de compartilhar na minha página, posso falar. Ai, gente, que bom, gente, o pessoal tá gostando do meu visual, ai, que ótimo, tá? Agora deixa de conversa fiada, né, que eu vim aqui para trabalhar e não para ficar nessa coisa adulando da minha imagem, né, enfim. Então, vamos lá. Eu resolvi falar, oi, Vitor, amanhã estamos juntos, comemorando ou não, né, enfim. Gente, hoje eu vou começar um assunto muito sério, eu vou dar prioridade para o Ulisses nessa primeira parte que a gente vai tratar hoje, que a gente vai continuar também, sobre uma questão que não se fala muito, a questão da blasfêmia, né? A lei da blasfêmia. E antes de passar para o Ulisses, eu queria só dar uma introduçãozinha básica. Obrigada, Febo, obrigada por estar aqui elogiando. Eu queria dar uma introdução básica explicando o seguinte, que isso é muito sério. Eu peço a vocês que, por favor, prestem muita atenção no que eu vou falar agora, porque é uma coisa seríssima que eu vou falar. É uma das lives, talvez, mais importantes que a gente está fazendo nos últimos tempos.
Porque desde 1999, obrigada, gente, obrigada pelo carinho. Desde 1999, a ONU está sendo utilizada como uma entidade para tentar implantar a lei da blasfêmia a nível global. Eu já tinha comentado isso em outras oportunidades de forma muito en passant. Só que, nesses últimos dias, eu comecei a fazer uma pesquisa, eu estou pesquisando resoluções da ONU, documentos da ONU, porque... ai, que lindo! A Sônia Medina lá de Miami! Oh, greetings from Miami! Chega aqui, O que importa é a minha voz, né? Aproveitando para falar com o Rodrigo, com o Cláudio, com o pessoal todo, com o Vitor, tá bom, gente? Obrigado pela presença de vocês. Tá? E se a doutora aqui deixar, eu falo já já. Se não, fiquem com ela mesmo, porque o meu cabelo não tá louro, nem cabelo eu tenho, né? Mas vamos fazer o quê? É a vida, como diria a grande filósofa Inês Brasil, graças a Deus. Pois bem, então, gente, boa noite a todo mundo de Miami, do mundo inteiro, do Brasilzão, que eu amo. Que bom. Gente, muito boa noite. Então, entendam bem, está esse tipo de movimento já na ONU desde 1999, que está havendo uma união dos países muçulmanos e de países comunistas para tentar implantar essa tal lei da blasfêmia a nível global. Hoje, eu não vou entrar, ou melhor, nem vou entrar diretamente na questão da ONU, porque são várias resoluções, documentos, e eu amanhã vou fazer um programa especial basicamente sobre a ONU. Eu vou fazer uma live com o pessoal. Boa noite a todo mundo que está entrando aí. Eu vou fazer uma live com o pessoal do Direito a São Paulo, onde eu vou mostrar por documentos que podem ser acessados. Calma, você tá. É o terremoto. O terremoto aqui. Que podem ser acessados pela internet. Para mostrar que há uma discriminação terrível contra cristãos e judeus, mas principalmente cristãos, na ONU. Então, eu vou trazer documentos e vou explicar muito bem como isso acontece na ONU e como nós precisamos nos empenhar para que o Brasil mude essa situação de vínculo com a ONU. Quando o Bolsonaro chegou a dizer, e que todo mundo ficou, ai, que coisa horrível, quando ele falou que a vontade dele, sendo presidente, seria desvincular o Brasil da ONU, coisa que não é tão fácil assim como parece, né? Não basta uma canetada, né? A gente sabe disso. Mas, enfim, a melhor coisa que o Brasil pode fazer é se desvincular realmente da ONU. E eu vou provar por A mais B que a ONU odeia cristãos, odeia judeus e que está elaborando documentos há muito tempo para estigmatizar e discriminar ainda mais cristãos e judeus. Então, hoje, qual vai ser a base dessa live? Nós vamos falar sobre a lei da blasfêmia. Como é que funciona isso e por que a ONU está tão preocupada de fazer com que uma regra de comportamento medieval, né, que foi imposta por Maomé há tantos séculos atrás, ela venha nortear a vida de todos os infiéis, porque o objetivo da ONU é que aquilo que no Ocidente a gente chama de difamação das religiões, porque é assim que ela é conhecida. A ONU usou esse nomezinho básico de difamação das religiões para tentar implantar, eles estão tentando fazer isso, a tal lei da blasfêmia. Então você vai saber como funciona essa coisa da lei da blasfêmia, como é que ela funciona, qual é a base dela. E quando você fala, será que há uma preocupação em relação a isso? Será que há uma preocupação em relação à Sharia, que é a lei islâmica, a implantação dos costumes islâmicos, das normas obrigatórias do Islã? Basta ler, aliás, a matéria do Gateson, está ótima. Tem uma matéria aqui que eu vou colocar aqui depois para vocês lerem. Por favor, leiam essa matéria. Europa, um apanhado geral do Ramadã. Mostrando, gente, como a Europa, e o Ulisses vai explicar isso direitinho, como é que a Europa está se abrindo de uma tal forma que está largando, deixando de mão seus costumes, adotando as regras islâmicas e fazendo de tudo para que o muçulmano, que tem o seu período de Ramadã, que eles deixam de se alimentar, né? Desde o
da manhã do dia até o pôr do sol, eles deixam de se alimentar, é jejum, e diz que isso aí é em comemoração, dentro do calendário islâmico, eles estão lembrando eles estão comemorando a tradição islâmica de revelação do Alcorão a Maomé e a natureza pacífica do Islã, que não tem nada de pacífico cá entre nós. Então, o que acontece? Houve esse período do Ramadã, que, se eu não me engano, terminou no dia 15 de junho, foi de maio até junho, né? E a Europa toda, gente, teve uma preocupação de não sensibilizar. Olha, Laila Tove, Luciana, querida, boa noite a todo mundo que está entrando aí. A Europa teve uma preocupação gigantesca de não sensibilizar os islâmicos e se moldou, né, ao calendário islâmico, e vocês vão entender a importância disso. E quando a gente fala de lei da blasfêmia, a gente lembra de Asia Bibi. Quando o Ulisses terminar a fala dele, que ele vai começar agora, eu vou falar também da Asia Bibi. Meia hora eu vou começar minha fala agora. Vai. Gente, ele implica comigo. Vocês já perceberam como ele implica comigo? Toda hora eu vou começar a fala. Pois é. Enfim, ele vai falar e eu vou... Não, depois eu falo sobre a Asia Bibi, tá? Ele vai começar a explicar para vocês a importância dessa coisa da lei da blasfêmia. Por que você tem que entender isso? É a sobrevivência da civilização ocidental que está em risco, tá bom? Então, eu vou deixar vocês aqui com o Ulisses, eu vou me calar, porque senão ele vai bater em mim, tá? Chegue você. Vai rolar uma lei da blasfêmia aqui já já. Mas eu preciso que você fique aqui, tá, amada? Vai. Ui, não cai. Ai, meu Deus. Vamos lá. Gente, boa noite para aqueles com quem não falei ainda. Só um segundinho aqui, pessoal. A bateria tá fraca. Bom, gente, a gente pensou em falar em lei da blasfêmia hoje. Por quê? O que acontece? A gente sabe que em todo o mundo muçulmano, tô indo, Febo, pode deixar. A gente sabe que em todo o mundo muçulmano isso é uma realidade. Eu já venho de cara falar para vocês e para qualquer amigo, né, que venha... Tirei o microfone dela. Para qualquer um que venha dizer para você, não, isso é uma exceção, né? Porque, abrindo parênteses aqui, chaves e colchete, toda vez que a gente fala sobre a intolerância islâmica, já vem aquele discurso, não, mas isso é uma exceção, não, mas isso é extremismo, não, mas maldade tem em toda religião. Gente, as pessoas estão partindo do pressuposto de que o Islã é uma religião da paz, que prega paz e tolerância, até porque isso é o que a gente quer, né? A gente sempre enxerga aquilo que a gente quer. A gente precisa de paz e tolerância, então a gente enxerga isso em todo mundo. E todo mundo parte do pressuposto, e qualquer problema, qualquer ato de violência, qualquer ferimento, qualquer tolimento à liberdade de expressão é uma exceção. Eu venho dizer para vocês que o que eu vou falar aqui, a ideia vai confirmando aos poucos também, e daqui a pouco também, isso é regra em todo o mundo muçulmano. Aquilo que é chamado de lei da blasfêmia no Paquistão existe em todo o mundo muçulmano. Tá? O que é lei da blasfêmia? Qualquer coisa que você fale contra o Islã, se você blasfemar contra o Islã, você é passível de prisão, de perseguição e de morte. Aí vem a primeira pergunta, o que é blasfêmia? Porque se o muçulmano achar que você o ofendeu, isso é blasfêmia. A gente sabe de casos, por exemplo, em que pessoas foram convidadas a se tornarem muçulmanas e disseram que não. Isso pode ser considerado blasfêmia. E se o muçulmano vai ao tribunal e diz que houve blasfêmia e ponto final. Então, na verdade, aquilo que é interessante que a Katina falou, politicamente correto. Politicamente correto não é lá para eles. É aqui para a gente. Isso está se manifestando de modo dentro da categoria do politicamente correto, que é um termo que, inclusive, vem da União Soviética, né? Por exemplo, né? Como é que vem, né? Pegando o gancho aí. Isso tem tudo a ver com o nosso assunto, tá? O que é politicamente correto? A gente sabe que na época da União Soviética existiam metas para a economia e as coisas não estavam indo muito bem. Né, as colheitas, a produção não estava boa, as coisas estavam indo de mal a pior e eram feitos os relatórios. E eles olhavam e falavam, o que o relatório está dizendo? Olha, a inflação continua crescendo, a economia não está bem. Olha, você não pode falar isso, porque isso não é politicamente correto. Não é isso que o governo espera. E assim surge o termo politicamente correto. O que é politicamente correto? Era o que o governo queria ouvir na época. As pessoas não podiam falar a verdade. Os relatórios não podiam ser honestos. E aí surgiu o politicamente correto, né? Então essa lei da blasfêmia islâmica, ela acaba batendo pra gente como politicamente correto. E o nosso povo está abraçando isso. Já parece que já entrou no inconsciente coletivo essa necessidade de defender. E o pressuposto sempre é que não, mas isso é uma exceção. Queridos, prestem atenção. No mundo islâmico não se pode criticar o Islã.
tá? Eu vou falar uma coisa que eu sempre falo aqui, e as pessoas se assustam quando a gente menciona. Pessoal, no mundo islâmico você não pode mudar de religião. Não pode, tá? No Egito você até pode pedir para abrir um processo, mas o processo vai ser negado. Então você perceba que religião é essa, que sistema político é esse? Olá, Jéssica. Que sistema político é esse que não permite as pessoas mudarem de credo? Vocês veem que é um conceito totalmente diferente do nosso detalhe. Se a pessoa quiser abandonar o Islã, ela pode ser presa, ela pode ser morta. Então, esse estado de coisas no Paquistão, ele vai ter o nome de lei da blasfêmia. Mas veja, a lei da blasfêmia não é prerrogativa do Paquistão, que inclusive foi criado para ser um Estado muçulmano. Você deve ter aprendido com o seu professor de geopolítica ou com o seu professor de história que houve uma guerra civil na separação do Paquistão com a Índia. Queridos, prestem atenção. Não foi guerra civil coisa nenhuma. Assim como o que aconteceu no Líbano não foi guerra civil. Assim como a recente separação já no século XXI do Sudão, tá? Sudão e Sudão do Sul não foi guerra política, é guerra religiosa. Não é guerra civil. Eles dizem que é guerra civil porque são essas nossas categorias. Então veja bem, lei da blasfêmia é uma coisa que acontece em todo o mundo muçulmano. Não se pode criticar o Islã. E, inclusive, aquele livro People vs. Muhammad, né, em que é feita uma análise psicológica sobre a vida de Maomé, ele foi banido, inclusive, na Arábia Saudita. Você veja, é um país que proíbe seus cidadãos de lerem um livro que faz a crítica ao Islã. Interessante é que essa crítica que não pode haver ao Islã dentro do mundo muçulmano, entre os muçulmanos, ela também diz respeito a nós. Nós não podemos fazer nenhuma crítica, nenhuma piada com Islã e com nada. Você lembra do caso do Jesus Charlie na França, coisa de 3 anos atrás, foi 2015, se eu não me engano, porque não pode, tá? Então, veja bem, deixa eu fazer um comentário aqui para o Laércio. O Laércio falou o seguinte para nós outros aqui. Vamos lá. Facebook já está com Sharia. Com Sharia, quem falar contra muçulmanos terá postagem retirada e será banido do Facebook. É isso mesmo, Lécio. Inclusive, eu fiquei sabendo de um rapaz hoje que é um ex-muçulmano, ele faz vários vídeos sobre o Islã, e ele disse que o YouTube baniu ele um dia e falou, você tem conteúdo pornográfico. Só que ele não tinha conteúdo pornográfico nenhum, simplesmente ele foi banido, né? Enfim. Então, essa lei islâmica, ela existe em todo o mundo muçulmano e ela tem chegado para nós. Porque, veja bem, para o Islã, todos têm que seguir as suas regras. O Islã não entende que é só para eles seguirem. De uma forma ou de outra, você tem que se submeter ao Islã. Então, veja bem, o que está acontecendo? No Ocidente, sobretudo na Europa, o que está acontecendo? Quando é feita alguma crítica, e aí antes que alguém diga, não, mas é errado criticar a religião, queridos, a gente vive em um país, a gente vive em um mundo em que você pode falar mal de todo mundo. As pessoas cansam de fazer piada com o cristianismo e ninguém acha nada demais. Então, fazer piada com religião não é um problema para nós. A gente convive e respeita. Eu posso não gostar, mas eu tenho que respeitar. Então, não me venha com churumelas, porque existem críticas ao cristianismo. Criticar a religião, não. As pessoas têm liberdade para isso. Quando vai criticar o Islã é o problema. Então, como é que isso está se manifestando no Ocidente? No Ocidente, isso é muito simples. Tem a questão do politicamente correto e os muçulmanos se ofendem por qualquer coisa. Qualquer crítica, qualquer comentário que é feito é taxado de islamofobia, dizendo algo que é mentira, que é exagero, que é intolerância. E as pessoas, obviamente, não falam aquilo que pensam, as pessoas não fazem seus comentários, suas críticas. As pessoas ficam com muito medo disso. E existe uma lei da mordaça aí. No final das contas, você não pode criticar o Islã. É a mesma coisa que existe no mundo muçulmano. Isso está sendo manifestado e traduzido como politicamente correto, como respeito, como evitar islamofobia no Ocidente. Você perceba, eles estão conseguindo calar as pessoas. No final das contas, é a mesma lei da blasfêmia que é feita lá, é feita aqui. Não se pode falar. Agora, veja bem, quando as pessoas criticam cristãos, por exemplo, os cristãos não saem fazendo barulho, nem fazem pressão na legislação, nada disso. Então, na verdade, ninguém chia, ninguém dá chilique. Com os muçulmanos isso acontece porque eles dão chilique. Eles se dizem ofendidos. Então, veja bem, a questão parte deles. Não é simplesmente porque as pessoas tenham condescendência com os muçulmanos, não. É porque eles começam a fazer barulho em cima disso. E a gente tem que entender que a gente vive um momento agora, que é o momento da vitimização. Eu vi uma pesquisa interessante de um professor recentemente, não sei se era de Harvard, ele falava o seguinte, antigamente as pessoas eram bem mais resistentes. Falando em geral, né? Quando alguém te ofendia, quando alguém te xingava, o que você dizia? O que vem de baixo não me atinge. Seguir a sua vida. Hoje em dia, não. Gente, ofensa é uma coisa que sempre aconteceu. Hoje em dia, se a pessoa se sentir ofendida, porque não é só ser ofendido,
precisa nem provar que foi ofensa. Se a pessoa se sentir ofendida, ela vai fazer um furdunço, um mafuá, ela vai falar com o advogado, vai para a imprensa, por quê? O importante agora é ser vítima. As pessoas estão cada vez mais frágeis, está muito chato isso daí, porque as pessoas têm mais dinheiro, têm mais recursos, não tem que lutar tanto pelo que precisam. A gente vive num mundo, né, que tem tecnologia, que tem recursos e tudo mais, então as pessoas agora se vitimizam, entendeu? As pessoas Catiane, as autoridades não acatam só por medo não, minha lindona. As autoridades acatam também porque tem muito dinheiro e política envolvidos nisso. Tem muitos petrodólares entrando nisso daí. Então eles entram com a política, mas a religião vem junto. Então as autoridades acatam por medo e também por interesses de esferas superiores. Tá? Porque o negócio é mais acima, para não falar que está mais embaixo, é mais acima, é mais do que medo. Tá? A gente aqui embaixo até tem medo, mas lá em cima não é medo, não. Tá? É medo de perder dinheiro, né? Politicagem, né? Então, veja bem. Então, você tem essa onda de politicamente correto, as pessoas agora reclamam por tudo, e detalhe, se você não é vítima, você vai querer defender uma vítima. Porque pode ser que você não seja vítima, mas você vai querer se levantar para mostrar sua nobreza e vai querer defender as vítimas. Então, na verdade, eu queria essa minha palavra é muito curta. Eu só precisava falar com vocês para a gente aprender a fazer essa leitura, tá? Pouca coisa. Para a gente poder aprender a fazer. Não teve resistência e nem vai ter, Catiane. Não é para ter resistência. Não vai ter resistência, tá? Tem conivência, entendeu? Tem conivência, tá? Porque existe muito interesse por trás disso. A base de tudo sempre foi e será política, é dinheiro. Isso bate aqui pra gente como medo, mas é muito mais do que medo, é interesse. Então veja bem. Vamos lá. Vamos lá então. A pergunta do Rodrigo foi até interessante aqui. Então veja bem, isso tem se traduzido para nós realmente como essa coisa de não poder ofender o muçulmano. E esse é um sistema que ele se retroalimenta. Porque todas as vezes que acontece algum problema, algum ataque terrorista, toda vez que algum caminhão sai sozinho e atropela alguém, aí os muçulmanos começam a se fazer de vítima, aí aquela gente toda se levanta para defender as vítimas, e nós não podemos pagar por uma minoria, e aí todo mundo fica, né? Aí a Catiane colocou, fica com medo e não se fala, e você tem uma defesa com relação a isso, e aí ninguém fala, ninguém pode falar, e eles vêm e vão se espraiando, lembrando para você que a primeira geração de muçulmanos que chega no lugar nunca é perigosa. O problema é quando eles começam a crescer, que é o que está acontecendo na Europa. Então, a minha palavra com vocês era basicamente essa. Tá, pessoal? A gente entender o que está acontecendo. Quando se tem um problema de ofender muçulmano, tá? Quando a gente tem um problema de ofender muçulmano, na verdade, isso é lei islâmica, isso é Sharia sendo aplicada. Não é simplesmente que não pode ofender o muçulmano, porque isso é uma minoria que comete terrorismo. Não, isso é uma estratégia. Entenda uma coisa. No Islã, eles têm leis para eles e para a gente. Não é uma religião que tenha leis só para eles. Você veja aqui na França, tá tendo problema, tem lugar que não pode vender álcool. E tem uns vídeos circulando aí de muçulmanos brigando com pessoas em estabelecimentos públicos, estabelecimentos comerciais, porque tinha gente bebendo álcool. E eles ficam nervosíssimos, porque para eles você não pode desobedecer. O Islã, coloque uma coisa na sua cabeça. Eu sei que isso não vai entrar na cabeça de muita gente, mas algumas pessoas já estão entendendo de tanto que a gente vem aqui falar. O Islã tem lei para todo mundo. Se você não é muçulmano, existe lei para você. E não adianta você levantar com a sua mentalidade de liberdade de consciência e expressão, com a sua liberdade ocidental, e dizer, não, mas para mim isso não me afeta porque eu não sou obrigado. Você não é obrigado, mas você vai ser afetado. Já fizemos vídeos aqui falando sobre comida halal. Eles estão colocando comida halal nas nossas prateleiras. É a comida preparada por eles e para eles. E eles querem nos obrigar a comer. Vários exemplos a gente tem dado sempre aqui. Segregação em piscina alemã, não pode misturar homem com mulher. Vários lugares na Europa já não podem misturar homem com mulher. Por quê? Porque, na verdade, para eles, se tem mulher com roupa de banho, essa mulher merece ser estuprada, porque na cabeça deles é assim. A mulher que não usa véu, ela é infiel, ela está pedindo para ser estuprada, ela merece ser estuprada. Quando chega o Natal na Alemanha, na França, os shoppings não podem fazer decoração, não pode ter presépio. No outro dia eu vi um vídeo aqui de um casamento, um cara entrou pela igreja
dando na cara do padre, fazendo o casamento. Por quê? Vi um vídeo recentemente aqui também sobre a Turquia, sobre a Holanda. Eles entrevistavam pessoas na Holanda e diziam: olha, tá vendo isso aqui? Aqui é Turquia. Olha aqui. Isso aqui vai ser a Turquia. Entendeu? Eles não se entendem como imigrantes, simplesmente, e que vão se integrar ao país. Para eles, todo mundo tem que se submeter. Lembra que Islã é submissão. E quando eles dizem que o Islã é uma religião de paz, pessoal, o que é paz em árabe? Paz em árabe é salam, do mesmo radical da palavra Islam. O que é salam? É paz, Islam, submissão. Paz para eles é submissão, é só você entender. Países que perseguem e matam pessoas que saem da religião, tem alguma coisa muito estranha com essa religião. Isso não é simplesmente uma religião, isso afeta a todos nós. Então entendam, pessoal, entendam que essa onda de politicamente correto, né, isso é Sharia sendo aplicada. Eles não podem criticar a religião, então estão dando um jeito de que nós também não criticamos, estão acabando com a nossa liberdade de expressão. É isso que eles estão fazendo. E a gente precisa se informar e a gente precisa se unir. As várias pessoas no mundo todo que estão começando a entender esse negócio estão abrindo a sua boca para falar, enquanto ainda podemos falar. A gente precisa entender isso, entender, estudar. Tem muito material bom aí circulando e material que vem antes que alguém abra a boca para falar que eu não posso entender de Islã. Eu tenho aprendido com ex-muçulmanos. Você quer entender o que é o Islã? Converse com ex-muçulmanos. Tá? E a gente tem que entender que as coisas são como são, não é à toa. Tá? Os muçulmanos estão tendo um problema. Por quê? Porque eles saíram daquele reduto do mundo deles de norte, da África e Ásia. E estão vindo para cá, para o Ocidente, onde existe liberdade de expressão. Mas como eu falei há pouco, né, você tem muito dinheiro sendo enfiado aí. Então, na verdade, eles conseguem comprar as pessoas de modo que não se pode criticar o Islã. Nas universidades americanas você pode ser chamado a atenção, pode tomar uma advertência porque fez uma crítica, né? Eu já falei do rapaz aqui que falou, né? Ele era bissexual e ele conversou com uma garota que namorava um homem muçulmano. Ele falou: nossa, tivesse no país do seu noivo, eu seria preso, né? Porque eu sou bissexual, né? Ele falava isso, né? Eu sou bissexual e a garota simplesmente se ofendeu. Ele estava contando que ela se ofendeu e o negócio foi parar na direção da faculdade. Porque, gente, isso é verdade. O homossexual vai ser morto e preso no mundo muçulmano. Simples assim. E as pessoas ainda querem fazer comparação com homofobia no Brasil, com bate-boca de bancada evangélica. Essa galera não sabe o que fala. Esse povo não sabe o que diz. E não venha me dizer que no Irã é permitida a cirurgia de mudança de sexo. Que tem, né? Vamos aprender a interpretar os dados, pessoal? Vamos aprender? No Irã, olha que coisa linda. Ele se empolgou. No Irã, me empolguei agora, eu já ia parar de falar, mas vamos embora então. No Irã, não é permitido mudar de sexo. Olha só, no Islã é crime ser homossexual. Então como é que eles interpretam isso no Irã? Não, esse cara é homossexual, então na verdade esse homem homossexual, ele é mulher. Então manda ele fazer a cirurgia de mudança de sexo. É isso mesmo que você ouviu. Quando uma pessoa é homossexual no Irã, ela tem permissão para fazer a cirurgia de redesignação sexual. Você tá aí? Só que, na verdade, muitas vezes a pessoa não é transexual. A pessoa é homossexual. Ele não quer mudar de sexo. Não quer fazer cirurgia de redesignação. Você está entendendo o que é permitido no Irã? No outro dia tinha uma transexual defendendo os muçulmanos. Porque eu tenho vizinhos muçulmanos que me tratam bem. Minha linda, ou meu lindo, né? Enfim, tem gente que vai chamar de linda, tem gente que chama de lindo. Todo respeito aqui, tá bom? Por favor, eu respeito todo mundo. Minha querida, não é que eles simplesmente te amam e respeitam. Primeiro, que eles estão no Brasil, eles têm que fazer média com todo mundo. Segundo, que para certos contextos islâmicos, a pessoa que é homossexual, ela até pode fazer. Então, para um transexual, isso, para esses muçulmanos especificamente do Irã, isso não é problema, entendeu? Então, veja bem, a gente tem que entender, a gente não pode pegar dado isolado, assim como a gente não pode pegar em debate com o muçulmano, essas passagens, né? Eles falam lá, não haverá compulsão na religião, não haverá compulsão na religião, vírgula. Você tem que ver onde é que está escrito isso no Corão, se foi no Corão de Meca ou se foi no Corão de Medina, com relação a que isso está sendo falado. Vocês estão entendendo? Então, tudo ali é muito relativo. Pessoal, eu tenho aprendido muito com ex-muçulmanos, tem muito vídeo bom, muito vídeo, sabe, de pessoas que realmente entendem do assunto, tá bom? Para falarem sobre esse assunto para nós, entendeu? Então, a gente tem que entender que a lei
tudo do Islã está vindo para a gente, eles batem o pé porque eles estão colonizando o Ocidente. A gente sempre lembra para vocês, o calendário muçulmano não começa com o nascimento de Maomé, nem com a morte. Quando que começa o calendário muçulmano? Eu dou uma caixa de bicho para quem acertar. Começa com a Hégira, que é a saída de Maomé de Meca para Yatrib, que depois veio se chamar Medina. É saída, é passagem, pessoal. Então eles estão se expandindo. Gente, eles foram refreados na Europa lá pelo final do século XIII. Desde lá eles deram uma pausa, mas estão voltando com a força toda. Desde a ascensão, a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Desde a ascensão do Islã no século VII, eles vêm tentando atacar o Ocidente, eles vêm tentando atacar. A história da Idade Média é uma história de ataques à Europa, isso é provado arqueologicamente. Eles tentaram atacar a Europa a Idade Média toda, eles atacaram a África, eles faziam escravos. Vocês sabiam que milhares de escravos africanos saíram da África a Idade Média toda e foram para a Península Ibérica e foram também para o Oriente Médio? Mulheres negras foram servir de concubinas nos haréns do Oriente Médio? Isso nunca é falado. A expansão islâmica é chave de leitura para a nossa própria história, entendeu? Então, veja bem, depois eu faço uma pergunta e você responde, tá, Vitor? Deia já vai para São Paulo amanhã, ela leva o teu bis, tá? Daqui a pouco eu faço mais perguntas. Vamos lá. Pergunta valendo uma caixa de bis. Qual era a idade de Aisha, esposa de Mohammed? Quem acertava ganhar um bis, tá bom? Então, veja bem. Veja, então, a gente tem que entender isso. Essa invasão, ela nunca deixou de acontecer. Agora, eles estão voltando na toda, se fazendo de vítima. Tá bom, gente? A gente precisa entender, porque essa força do conhecimento a gente tem. A gente não tem, assim, de repente, força política, a gente não tem como lutar contra esse dinheiro, mas o conhecimento. Procurem os vídeos da Polônia, por exemplo. Polônia está fazendo uma política. 9 anos quando eles casaram, Rodrigo, mas a idade mesmo dela quando eles casaram, qual era? Então, veja bem, essa política, Hungria está batendo de frente, Polônia está batendo. Não, 6 anos no casamento, não, Rodrigo. Não. Não fala não que é prejuízo. Não, Rodrigo tá enrolado, mas ele vai chegar lá. Não é 6 anos no casamento, o casamento foi com 9, vambora. Então, veja bem, não, 8 não tem nada de 8. O povo enrola tudo. Vamos lá. Então, gente, veja bem, a gente precisa entender isso. Porque muita gente está começando a se informar, sobre isso aí, e a gente faz parte desse time. Tá? A gente não tem tanta força, a nossa voz não chega tão longe, mas chega aos nossos amigos. A gente tem que se informar, porque quando você começar a falar sobre isso, seus amigos que não entendem do assunto, porque o povo agora é assim, eles querem falar do que não entendem. Porque é a minha opinião e ponto final. As pessoas acham que opinião muda fato, né, gente? As pessoas acham que aquilo que elas acham determina a realidade. Eu acho, então é. Então o povo quer falar do que não entende. Quando você traz esse assunto, aí vem cruzadas, vem Inquisição, eu falo, e daí? Tá, cruzadas estão matando alguém agora? Por favor. Então o assunto aqui não anula, tá? Cruzadas, Inquisição, que a gente já falou aqui algumas vezes sobre isso, né? Desmistificando isso. Isso não anula o problema que está aí batendo a nossa porta. Não adianta trazer. Deixa eu te falar uma dica quando você for conversar qualquer assunto com seus amigos. Você traz um problema, aí a pessoa traz um outro problema. Como se aquilo resolvesse a questão e você estivesse errado. É a mesma coisa eu falar que a sua calça está rasgada. Você fala assim, Luiz, mas a sua camisa também está suja. Eu falo, e daí? A tua calça continua rasgada. Você vai ter um problema quando você sair na rua aí. Você vai passar frio. Entendeu? Então as pessoas vêm muito com gracinha para cima da gente. A gente fala, não, isso aí não tem nada a ver. Tá? Então, isso é importante. Catiane trouxe um dado interessante. No centro de São Paulo, os islâmicos estão buscando moradores de rua, prometendo mudança de vida se converterem. Muito bem, Catiane. O Islã não é simplesmente uma religião, é toda uma ideologia. Você veja que eles têm estratégias para convencer as pessoas. Legal isso, né? Prometem mudança de vida. Então a questão não é espiritual, não é uma mera questão religiosa. Veja bem, você vai mudar de vida se você se tornar muçulmano, entendeu? Dagmar, já tá nas nossas portas, já tem gente aqui dentro já fazendo proselitismo, tá, Dagmar? Uma coisa muito séria. Então, veja bem, você veja uma religião... Vou dar o exemplo lá de Moçambique. Né? Lá em Moçambique, eles criaram fábricas e dizem, olha, eu vou dar emprego para você, se você se tornar muçulmano. Gente, que religião é essa?
que você entra, eu te dou um emprego se você entrar para minha religião. Que maluquice é essa? Eu pensava que a religião é uma coisa que você crê, você decide crer e ponto. Não, não. Se você virar muçulmano, eu te dou um emprego. Gente, é o que eles fazem na Europa. Chegam para pessoas maltratadas na rua, jovens que ficam à noite pelas ruas, olha, vou te dar uma ideologia de vida, tá? Aqui em São Paulo, por exemplo, tem aquele caso do pessoal na periferia, na favela. Eles se tornaram muçulmanos e falam o seguinte: quem abaixa a cabeça para Alá, não baixa a cabeça para ninguém. Eu vou repetir: quem abaixa a cabeça para Alá, não abaixa a cabeça para ninguém. O objetivo deles é sair da subjugação na qual eles viveram, né? Pessoas subjugadas, maltratadas pela sociedade, morando na periferia, entendeu? E agora encontraram uma chance de não precisar mais abaixar a cabeça para ninguém. Então se tornaram muçulmanos não porque creram simplesmente, porque acharam a luz, não. Perceberam, encontraram uma chance de não precisar abaixar a cabeça para ninguém. E é isso que eles pregam para os amigos deles. E aí os amigos se tornam muçulmanos, porque viram a chance de não precisar abaixar a cabeça para ninguém. Gente, outra coisa, tá? Vamos lá. A gente vê muitas pessoas no Brasil, já saí do assunto total, Déia. Muitas pessoas, a gente vê pessoas no Brasil, porque o Islã é uma religião de paz. Eu tenho aprendido isso no Islã. E a gente tem essa mania, né? Não, se ele tá lá, ele conhece, ele sabe o que ele tá falando. Pessoal, a pessoa que se converte ao Islã hoje, ela não sabe o que é o Islã. Porque no Islã existe uma coisa chamada muruna. O que é muruna? É a suspensão das práticas muçulmanas. Quando o muçulmano chega numa terra nova, ele suspende muita coisa da sua religião e ele se torna amigável para as pessoas à sua volta. O brasileiro que se converte ao Islã hoje, ele se converte ao Islã bonito, entendeu? Então, veja bem, é uma coisa muito bonita que é passada. Aí você ouve as pessoas, não, porque eu achei o Islã lindo, eu me apaixonei, o que eu aprendo no Islã é a paz. Tá certo, a pessoa não está mentindo, não. Eu só queria ver a pessoa ter esse discurso morando lá no Marrocos, na Arábia Saudita, no Paquistão, na Malásia, ou então na Nigéria, ou então no Sudão. Aí eu queria ver alguém achar lindo, porque você vê que quem está lá no Oriente Médio, quem está lá na Ásia, quem está lá na África, sabe muito bem que o Islã não é essa maravilha. Vocês estão entendendo? Lá ninguém se converte porque acha o Islã bonito. Ou a pessoa fica fugindo, ou ela se converte porque é obrigada. Você está entendendo? Então isso é uma coisa muito séria. A gente não tem categorias ainda para lidar com isso, porque a gente acha que o mundo é tudo azul, tudo é cor de rosa, é um mar de rosas, e na verdade não é. Tá? Então, se tiver que mentir, eles mentem. Existe uma coisa chamada taquia. O que é taquia? Eles mentem para você se preciso for. Então, não se deixem levar. E muitas vezes os próprios muçulmanos não conhecem a fundo a sua própria religião. A gente sabe por quê. Ex-muçulmanos que conhecem bem a religião dizem, escrevem livros, fazem vídeos e conversam com a gente. Tá, pessoal? Então, isso é uma coisa muito séria. Detalhe, depois eu vou fazer um vídeo só sobre a ideia da era de ouro islâmica. Você vai ouvir alguém falar que houve uma época, enquanto a Europa estava imersa nas trevas, da escuridão, da ignorância, que foi culpa deles, né? Porque eles cercaram a Europa na Idade Média e bloquearam, né? A gente teve problema no Brasil com aquele problema dos caminhoneiros. Tu imagina uma Europa medieval com as rotas do Mediterrâneo cercadas. Você tá entendendo? Porque eles cercaram o mar Mediterrâneo, cercaram o leste europeu, o Oriente Médio, e as matérias-primas não havia comércio para a Europa. Por isso que a Idade Média ficou isolada. Por que os portugueses queriam tanto descobrir o caminho para as Índias? Por quê? Taquia. Por que os europeus queriam tanto descobrir o caminho para as Índias? Porque os muçulmanos bloquearam tudo, e não tinha matéria-prima, não tinha coisa, não dava para fazer comércio, não tinha aparato tecnológico. Tá? Então, a gente precisa entender que isso aconteceu, até me perdi já, gente, perdão. Tá? É muita informação, muita coisa. A gente precisa entender isso daí. A gente precisa entender esse negócio. Então, realmente, quando alguém vier falar para você, cuidado, tá? Porque se preciso for, eles mentem, sim, deturpam muita coisa, usam versos do Corão que falam de paz, mas você não conhece o Corão e você acredita em tudo, entendeu? Tá? Então, na verdade, a Júlia quer livros para ela ler. Entra em contato com a gente que a gente vai lendo. Ó, Júlia, o Davidson acabou de colocar A Conquista do Ocidente, o Manual Politicamente Incorreto do Islã e das Cruzadas. Leia, porque esses livros realmente são muito bons. E a gente vai fazer... lembrei. Era de Ouro Islâmica. Seu professor de história vai falar para você que houve uma Era de Ouro Islâmica, tá? Que houve muito progresso. Gente, mentira. Era de Ouro Islâmica não foi isso que eles falam. Na verdade, eles se apropriaram do conhecimento dos países que eles
colonizavam. Primeira coisa que eu quero falar para você, que isso é papo para uma outra live. Não é possível que em tão pouco tempo, né, o Islã tenha produzido, né, já no século VIII, tanta coisa boa assim, em pouco tempo de civilização islâmica. O que foi acontecendo com a Era de Ouro Islâmica é que eles iam se expandindo, se expandindo, se expandindo e pegando, tá? Pegando o conhecimento, se apropriando do conhecimento das pessoas que eles colonizavam. E falavam, ó, isso aqui é muçulmano. Só que o que eles não falam é que havia muitos cristãos, por exemplo, que trabalhavam nessa época. Eram nações e países que já tinham seu desenvolvimento tecnológico, científico, cultural, filosófico também. Então eles reuniam todo mundo. Isso aqui é a mesma coisa que eu contratar um médico, um engenheiro, um advogado, um mecânico e um pedreiro. Boto todo mundo para trabalhar para mim e digo que isso aqui é meu. Ah, isso aqui foi o progresso do Ulisses. Não foi. Eu peguei essas pessoas para trabalharem para mim. A Era de Ouro Islâmica nada mais foi do que a reunião de povos, de grupos que já tinham conhecimento. Você pode perceber que quanto mais o Islã foi se expandindo, a Era de Ouro foi morrendo, porque mais e mais pessoas iam se tornando muçulmanas, e o Islã não tem na sua ênfase, no seu bojo, ele não tem esse estímulo à ciência, tá? Muito bem lembrado, Rodrigo, eles pegaram o conhecimento matemático dos indianos. Por que os nossos números são números indo-arábicos? Não era para ser indo-arábico, porque eles não inventaram nada. Eles se apropriaram do conhecimento indiano, colocaram o nome, que é o que eles fazem até hoje. Quando eles dizem, por exemplo, que já não sei quanto tempo atrás já tinha uma mesquita em Cuba. Entendeu? Não tinha mesquita coisa nenhuma em Cuba, mas eles falam isso. Eles falam que, enfim, eles foram, de repente, de uma hora para outra, ao mundo todo, inventaram o café, foram os primeiros a fazer o voo. Tudo mentira. Eles manipulam as informações todas para patentear. E a coisa mais absurda é dizer que as pessoas não se convertem ao Islã. As pessoas se revertem ao Islã. Por quê? Porque no fundo você já era muçulmano e se desviou. Olha onde chegam. A ponto de dizer que todo mundo é muçulmano. Tem uma novela na Alemanha que a mulher falou isso para a criança. Não, minha filha, todo mundo é muçulmano. Mamãe se tornou muçulmana porque mamãe já era muçulmana. As crianças são muçulmanas. Olha que absurdo. Eles repatenteiam tudo e dizem que são para eles, entendeu? Então veja bem, essa ideia de que você teve progresso na ciência, gente, eu vou fazer uma live só, tá bom? Posso fazer ideia? Uma live só sobre isso. Era de Ouro Islâmica e Era de Ouro Islâmica na Península Ibérica. Vou fazer um vídeo só sobre isso. Eles não tiveram progresso nenhum. Eles se apropriaram do conhecimento alheio. E quando alguém vier dizer também que os muçulmanos tinham conhecimento filosófico, eles se apropriaram da filosofia para poder conquistar os persas. Tudo isso eu explico depois com calma. Não teve Era de Ouro Islâmica. Pessoal, durante toda a Idade Média, muitos antes dos portugueses e dos ingleses fazerem comércio escravo, eles já faziam comércio escravo dentro da África. Como? Agora a pergunta valendo 2 caixas de bis. Os portugueses pegavam os escravos na costa africana. De onde vinham esses escravos? Do interior. Como era feita essa intermediação do interior para a costa africana? Os muçulmanos já estavam lá há muito tempo fazendo isso. Então tem muita coisa que a gente tem que ver, a gente tem que falar, a gente tem que abrir, tá bom? Pessoal, falar realmente sobre esse assunto de modo aberto, eu joguei muitas coisas aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Só para responder uma pergunta aqui, por que a esquerda gosta tanto do Islã? Pergunta do Davidson. Bom, não é difícil entender por que a esquerda gosta tanto do Islã. Qual é o inimigo número 1 do Islã? Você tem os cristãos e os judeus. Quem é o inimigo número 1 da esquerda? Civilização judaico-cristã. O inimigo é o mesmo. Então a esquerda fecha os olhos, as feministas fecham os olhos para a perseguição a minorias religiosas, para a perseguição aos homossexuais. Eles se fecham mesmo. Tá bom? Gente, vocês não estão vendo, não? Estão dizendo que derrubaram a live. Derrubaram? Vocês estão vendo, gente? Tá, caiu e não me... Gente, voltou ou não voltou? Fala aí, por favor. Vocês estão me vendo? Estão vendo, gente? Que aí tá aparecendo um númerozinho. Aqui eu vejo vocês, o número. Só me fala se vocês estão vendo. Tá vendo, tá vendo. Sim ou não, gente? Tá vendo. Então tá bom. Obrigado, Cleide. Então a esquerda e o Islã, eles têm o inimigo número 1, que é a civilização ocidental, a mentalidade judaico-cristã. Liberdade de expressão, liberdade de consciência, liberdade científica, né? Falar em ciência, né? Onde é que estão os grandes prêmios da ciência?
no mundo islâmico? Onde é que estão as grandes universidades, né, da Arábia Saudita, do Paquistão? Não tem. Islã não tem base para a ciência. Por que que a grande era de ouro islâmica ficou lá atrás, lá nos primeiros séculos? Por quê? Né? Se o Islã realmente tem essa vocação para a ciência, fica essa reflexão. Se o Islã realmente teve uma era de ouro, onde estão hoje as grandes descobertas e conquistas da ciência no mundo islâmico? Não tem, né, gente? Eu ia falar uma coisa, acabei falando um monte, tá? Mas obrigado. Ideia quer falar com vocês aí, tá bom? Queridos, ai, que ótimo. Voltei aqui, estavam com saudade de mim, gente? Tava? Vem, Xuxa. Espero que sim. Deixa eu falar algumas coisinhas bem rapidinho. Ó, tem gente que está falando que está travando aí. Tá travando? Oi, querido Carapito, que bom que você está aí. Vou trazer para o lado pragmático aquilo que o Ulisses acabou de comentar, para vocês verem que a coisa realmente é muito séria. Para vocês verem assim, que no fundo, a Sharia, a lei islâmica, está se sobrepondo à própria lei, às leis ocidentais. E um bom exemplo está no caso, vou dar 2 exemplos aqui, da França e da Áustria. Tá? A França, que o governo já vinha reconhecendo o problema que estava ocasionando o extremismo, e eu sempre lembro, o problema da França é grave, porque o ex-secretário de inteligência na França já tinha avisado que a França estava à beira de uma guerra civil. Guerra civil que a gente sabe que no fundo é Dar al-Harb versus Dar al-Islam versus Dar al-Harb, aquela famosa guerra no mundo islâmico, né? A gente já falou aqui numa live anterior que já existem locais na França, são pelo menos 1.500 no-go zones na França? reconhecidas, sim, reconhecidas pelo governo. E existem áreas em que os próprios prefeitos estão pedindo socorro ao governo, né? Isso foi, inclusive, gente, estou falando de Marsella, dando um exemplo, tá? Toulouse, né? Lugares que a gente nunca imaginaria que isso aconteceu. Pois é, José Grenha, voltei. Chega de ficar vendo só esse careca, tem que ver uma loura de vez em quando. Olha, carecofobia! Ela é carecofóbica. Carecofóbicos não passarão. Loiras falsas não passarão. Que absurdo! Eu vou fazer um protesto. Ai, meu Deus, o que aconteceu aí? Peraí, ligação perdida. Calma. Pronto, a ligação quase que cai. Mas eu quero dizer que carecofóbicos não passarão, tá bom, gente? Estamos juntos. Carecas unidos jamais serão vencidos, tá bom? Carecas unidos de barba. Sabe? Aí o que acontece, gente? Então, essa França, onde o próprio governo reconhece que... Nem polícia entra nesses lugares, gente. Polícia, hospital, nada. O poder público perdeu o controle, perdeu o acesso a diversos locais na França, e eles chamam esses locais, tanto da França como na Suíça, Inglaterra, Suécia, Inglaterra, eles chamam de zonas sensíveis. Né? Zonas sensíveis. Tem um outro termo que agora eu esqueci, mas eles nunca utilizam o termo correto, que é zona proibida, ou no-go zones, né? Como a gente conhece. Então, essa França, que a gente está sempre relatando aqui os problemas que estão acontecendo lá, o governo, que anteriormente já tinha reconhecido e prometeu que iria reduzir a influência estrangeira no tocante à prática do Islã, porque o que acontece, gente? Já foi... Gente, eu não tô... Ai, obrigada, estou falando que eu estou linda, que bom. Gente, já foi... eu já comentei aqui que eu e o próprio Ulisses, que as gerações anteriores de imigrantes, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, eram completamente diferentes das novas levas que os europeus estão recebendo de imigrantes. E o que acontece? Os países como Turquia, Arábia Saudita, Irã, enviam para a Europa os seus próprios imãs, inclusive falando a língua árabe, porque alguns países já estão preocupados, estão até tentando impedir que os sermões, as pregações, melhor dizendo, que eles fazem, sejam na língua árabe, para que eles possam até entender o que está sendo falado e tudo mais. Só que eles não estão obedecendo isso. Então a França já tinha se comprometido a limitar essa influência estrangeira, ou seja, não permitir, como na Europa está acontecendo, na Europa Ocidental de uma forma geral, que os países muçulmanos, que são extremistas, gente, eles são Turquia extremista, Arábia Saudita, Irã, tudo isso é extremista, que enviem os seus imãs, quer dizer,
há uma exceção, se eu não me engano, foi a Suécia. A Suécia teve um projeto de lei, isso eu li essa semana, que foi negado, não se transformou em lei, né? Porque nesse projeto se previa que teria que se saber, ou melhor, que as mesquitas que recebem recursos do exterior, elas deveriam dizer a fonte do financiamento dessas mesquitas, né? E esse projeto de lei não passou, e vocês veem o que está acontecendo na Suécia, segundo país em número global de estupro. Só pede para um paísinho lá da África. E eles não querem que digam de onde está vindo a grana para construir mesquita, que eles sabem que é da Arábia Saudita. Estavam querendo lá também, através de projeto de lei, impedir essa coisa dos discursos feitos por esses imãs enviados por outros países. Mas, gente, o poder do petrodólar é uma coisa assim impressionante. E o que ocorre? A França, voltando à França, como ela já tinha, ela tinha dito o governo disse que ia limitar, né, essa influência estrangeira, a vinda de novos imãs, de novos pregadores. Sabe o que ela acabou de fazer? Ela acabou de conceder vistos a 300 imãs da Argélia e de Marrocos para conduzir os serviços de mesquitas francesas. Então, tudo bem, são milhões. Se eu não me engano, o maior número de muçulmanos na Europa, se eu não me engano, é na França. De repente, alguém pode me ajudar. Tem muito europeu aí me assistindo. Eu sei que tem França e Alemanha que estão no páreo. Duro. Páreo duro, se eu não me engano, é França. Mas, enfim, isso não é o importante agora. O importante é que, com milhões de muçulmanos, já inclusive milhares de muçulmanos e milhões que já viviam na França em outras gerações, eu pergunto, por que o governo francês deu visto para 300 imãs da Argélia e Marrocos, que a gente sabe que são países que mandam radicais islâmicos para a França? Então vocês veem, gente, que há um conluio da esquerda, e alguém aqui falou sobre a esquerda, com os islâmicos, justamente para destruir mesmo a civilização ocidental. A gente não tem a menor dúvida sobre isso, a menor dúvida, né? Porque se a França sabe que o radicalismo vem principalmente desses estrangeiros, por que agora está dando visto à torta direita, né? Então a gente vê o problema sério que está sendo isso. E a gente também vai agora rapidinho, que eu não vou demorar muito, porque já vai para 1 hora a live, né? Para a Áustria. O secretário-geral do Partido Popular da Áustria, ele defendeu a proibição do jejum às crianças de idade escolar. Lembra que eu falei do período do Ramadã? São 30 dias jejuando todos os dias, desde o nascer até o pôr do sol. Ai, meu cabelo aqui. Até o pôr do sol. Então, o que ocorre? Isso para as crianças, vocês têm noção, gente. O que é para uma criança não se alimentar durante tantas horas? Então, esse secretário-geral, vendo a questão de direitos humanos, que deveria valer para as crianças, ele pediu a proibição do jejum para as crianças em idade escolar. E ele disse que recebeu a Jéssica está falando, a Itália está deportando vários muçulmanos, graças a Deus. Pois está deportando, porque o negócio. Está deportando imigrantes, tá? Imigrantes ilegais. Então, ele disse que estava recebendo inúmeros pedidos que eram de relatos de professores que estavam preocupados sobre o bem-estar dessas crianças durante o Ramadã, né? Aí ele diz, se os rituais religiosos, independente desta ou daquela religião, colocam em risco a saúde das crianças, então isso já foi longe demais, disse esse parlamentar. E ele falou uma coisa muito interessante, que eu concordo. Se a religião estiver acima do bem-estar da criança, faz-se necessário dar um basta nisso. Só que, gente, qualquer ser humano normal, tirando religião do meio, porque, né, é um problema sério, o que pensaria? Poxa, legal que esse parlamentar está fazendo, pensando na saúde das crianças muçulmanas, né? E não foi isso que aconteceu. A comunidade religiosa islâmica lá da Áustria se posicionou, tá? E sabe o que eles disseram? Preste atenção.
O pedido foi um pedido, não tem nada resolvido ainda. O pedido foi: vamos impedir essa prática de jejum para criança em idade escolar. Ele só pediu isso, nada mais. Criança! Aí sabe, foi o que o Ulisses acabou de falar. Eles distorcem tudo para impor as regras dele. Aí sabe o que a comunidade islâmica oficial lá da Áustria falou? Que esse parlamentar está querendo proibir o Ramadã. Não é proibir Ramadã. Entende? Não é proibir, gente. Adulto, idoso, o que for, ele não está se metendo, cada um faça seu Ramadã, né? Ninguém tem nada contra o Ramadã. Jejum enquanto quiser. Se quiserem se matar, jejum não tem problema. Só que criança, ela não tem condição de se defender desse tipo de desumanidade. Então ele estava pensando na criança. Aí vem os islâmicos e superdimensionando as coisas. Ele é sempre assim, a vítima faz isso sempre. Sim. Ele superdimensiona. Então, não é acabar com o Ramadã. E nem eu aqui estou dizendo para acabar com o Ramadã, com o Islã, seja lá o que for, hipótese alguma. Mas eles disseram que estavam querendo proibir o Ramadã, e o porta-voz dessa instituição disse que os comentários desse parlamentar foram ofensivos e humilhantes. Gente, proteger a saúde da criança hoje na Áustria por causa de uma minoria, gente, minoria ainda, já está se tornando, eles já estão criminalizando algo que é direito humano, que faz parte de direitos humanos. Então veja como o negócio é super sério. Aí alguém vai falar, isso é lá na Áustria, não é só na Áustria não. Amadinhos, eu vou lembrar uma coisa que eu ouvi há algum tempinho, uns 2 ou 3 anos atrás. Eu ouvi um tal de, como é que era o nome do cara? O cara era... Ivani dos Santos. Eu não sei, o povo do Rio de Janeiro conhece, Ivani dos Santos. Do Candomblé. Sim. É um senhor aí de uma ONG que é ligado assim, ao pessoal da esquerda, que outro dia eu fui num evento que ele fez sobre intolerância religiosa, e ele disse o seguinte: gente, está acontecendo uma coisa horrível. Ele foi num evento onde estava um islâmico, falava-se de intolerância religiosa, e só chamaram numa igreja batista no Rio de Janeiro, tá? De um pastor aí muito famoso por aí. Eles colocaram, para falar de intolerância religiosa, colocaram um muçulmano, tá? Um líder muçulmano, um padre e esse Ivani dos Santos, além do pastor da igreja. Não chamaram nenhum judeu, porque não dá, né? Colocar judeu do lado de muçulmano, né? De repente é meio chato, dentro dessas escrituras, chamando judeu de porco e macaco e tal. Cristão não, é ignorante, a maioria não sabe nada de Islã e tudo mais. Enfim, mas judeu tem um certo conhecimento, então eu acho que eles ficam preocupados, deve ter sido isso. Aí sabe o que isso é? Ivani dos Santos, esse que chamou pastores de traficantes, né? Fez acusação porque ele disse que teria pastor que estava envolvido com tráfico, aí fez uma colocação terrível. Pois bem, esse senhor Ivani dos Santos, ele fez uma reclamação dizendo o seguinte: poxa, eu estive nas cadeias aqui, em algumas cadeias, fui visitar e descobri que assim, os muçulmanos, eles não estão comendo carne de porco. Foi alguma coisa em relação à carne de porco? Não, minto. Cadeia foi outra coisa. Ele falou que as crianças muçulmanas estavam sendo obrigadas a comer carne de porco no Brasil e que isso era um absurdo. Gente, eu ouvi isso. Que era um absurdo criança muçulmana no Brasil comer em escola carne de porco. Ou seja, Ivani dos Santos, de ONG aí, de tolerância religiosa e blá, 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 estava defendendo Sharia para as escolas públicas no Brasil. Ou seja, não temos muitos muçulmanos aqui no nosso meio, mas uma minoria mais do que minoria, e já tem demagogo, hipócrita, que se vivesse num país muçulmano ia se dar mal, tá? Porque para eles isso aí tudo é feitiçaria, idolatria. Ele nem povo do livro porque candomblé não tem o menor respeito em país islâmico. Ele nem povo do livro porque só é povo do livro cristão e judeu. Então ele seria tratado como resto num país muçulmano. Aí vem esse senhor reclamar dizendo que a criancinha no Brasil tem que comer de acordo com sua dieta alimentar obrigatória da religião. Isso no Brasil. A sorte é que esse homem nada é a mesma coisa. Mas percebam que uma coisa aqui no Brasil já está tomando forma. Então não pensem que é só na Europa. O papo já está aqui. Já está aqui. É porque o Brasil tem um tamanho continental, às vezes nem sempre chega esse tipo de discussão. Então, eles usaram, logicamente, a lógica deles, essa lógica
às avessas, né, aqui na Áustria, tentando mudar o discurso para, como sempre, se vitimizar. Alguém aí, gente, falou, eu vi alguém aí falando sobre a questão das taricas. Não é a primeira vez que eu vejo essa pergunta aqui. Isso aí, eu vou ser sincera para vocês, não estudo, porque essa é uma vertente do Islã. Eu já falei aqui que o Islã tem diversas e diversas vertentes, né? Não é uma religião... aliás, não existe religião que não tenha vertente, a gente sabe disso, né? Todos aqui sabem disso. Então, o Islã, eu já falei que tem as duas principais linhas, são o sunismo e o xiismo, mas existem várias outras linhas. Dentro de cada uma tem. Dentro de cada uma. E dentro de uma linha chamada sufismo, que é uma das linhas, ela é muito ligada à tarika, à questão de ordens místicas dentro do Islã, né? Uma visão esotérica islâmica. Então, dentro dessa linha, a gente tem que reconhecer, sim, que não apregou a violência. Por isso que eu tenho sempre o cuidado de falar aqui do Islã ortodoxo, desse que está lá na Universidade Al-Azhar, que é o principal centro ideológico sunita do mundo, no Irã, na Arábia Saudita. Então, o Sufi, né, o muçulmano Sufi, e de outras vertentes místicas e esotéricas, que infelizmente são poucas, tá, gente? Queria eu que todo muçulmano fosse Sufi, queria eu, porque são pessoas que dentro dessas linhas religiosas, que buscam muito a questão do culto à virtude, da ascese. Como é que ele fala? Ascese? Como é que fala? Ascese, né? Então, aquela coisa do culto à virtude e tudo mais. Então, coisa mais mística, né? Místico. Então, não tem ligação com esse Islã que a gente conhece, e eles são, sim, perseguidos pelos islâmicos. Porque não são considerados muçulmanos. Isso. Então não adianta também a gente falar, não, porque tem aqueles, queridos, aqueles ali, que bom que eles são pacíficos, não fazem diferença, porque o grosso da religião, o bojo da religião, é isso que a gente fala aqui. Então, o fato de existirem, por exemplo, sufis, né, que são mais tranquilos, passivos, isso não muda a origem, a fonte, porque dentro de cada mesquita, no mundo islâmico e na Europa também, infelizmente, existe um apregoamento de ódio e morte aos infiéis. Então, isso não muda em nada. Tá bom? Porque os nossos amigos falam, mas tem aquele grupo ali. Tá, aquele grupo. Mas isso não muda o perigo. É só você olhar para o que está acontecendo na televisão aí todo dia e na internet. Então, é isso. Essa é uma parte do Islã que realmente não é considerado Islã ortodoxo, por isso que é perseguido, mas que realmente é místico, não tem nada a ver com a questão da violência do Islã. Tá bom? A gente tem que ser... Isso, a Jéssica está falando de Islã ortodoxo, é a vertente wahhabita, se não me engano. Sim, é a vertente wahhabita, sim. A Katia está falando que nunca assistiu uma live tanto tempo. Que legal que tu está gostando, hein? Então, deixa eu dar a última notícia para vocês verem como o negócio é gravíssimo, gente. Agora, no dia 10 de junho, a Comissão Independente Permanente dos Direitos Humanos da Organização de Cooperação Islâmica, que é um órgão que agrega os estados muçulmanos. Todos os estados muçulmanos integram essa tal Organização de Cooperação Islâmica. E ela tem essa tal Comissão Independente Permanente de Direitos Humanos. Aí a gente pensa, direitos humanos no mundo muçulmano, né? Mentira, tá aqui apuro. É só para enganar vocês, porque direitos humanos é conceito ocidental. É um nome que agrada a gente, né? Direitos humanos. Olha que lindo. Aí fizeram a Declaração do Cairo e outros documentos islâmicos. Algumas pessoas acreditam nisso, mas não existe. Enfim, olha a história aqui. Vocês lembram que o primeiro-ministro da Áustria tomou uma posição maravilhosa de mandar fechar 7 mesquitas. Eu não sei se vocês assistiram, né? Eu postei isso no blog. Foram 7 mesquitas que foram fechadas pelo governo da Áustria, porque os imãs que estavam sendo financiados e vinham, aquela coisa da influência estrangeira da Turquia, tá? Eles estavam apregoando discurso de ódio, eram extremistas. Então, o governo identificou, o governo da Áustria, e mandou fechar só essa. São
dezenas e dezenas de mesquitas lá na Áustria. Ele só mandou fechar essas porque foi comprovado o discurso de ódio, extremismo, aquela coisa toda. E houve também a promessa de averiguação e possibilidade de deportação da família desses imãs, porque se são radicais extremistas, ora, são incompatíveis com os valores da civilização judaico-cristã. Fora! Eles não vieram de um país que está em guerra, em conflito, eles não são refugiados. Se eles não são refugiados, não advêm de país que está em guerra, conflito e tudo mais, podem ser deportados. Algum problema com isso? Nenhum. Aliás, até um imigrante legal pode ser deportado. Bastou essa cooperação, essa Organização de Cooperação Islâmica saber dessa realidade, né, que é um direito de um país soberano deportar quem prega a destruição do seu próprio povo. Sabe qual foi a postura que esse órgão tomou? Eles disseram que ficaram muito preocupados com o fechamento dessas mesquitas e disseram que preocupados também com a possibilidade de deportação, e eles disseram que a comissão considera essas medidas arbitrárias, politicamente motivadas e que violam, olha só, eles usando a nossa lei para tentar nos destruir. Esse é o grande problema. Tá? Eles começam com uma minoriazinha e, de repente, minoriazinha, daqui a pouco, se estiver politicamente correta, está diminuindo, está isso, está aquilo. Vai começar o mimimi. Mas eles começam com uma minoria que não tem muita voz. Quando eles começam a ter influência, o negócio fica sério. Aí aqui, ele diz que viola as liberdades civis e religiosas dos muçulmanos garantidas pelas leis internacionais e europeias de direitos humanos. E mais, eles usam a tua lei, querido europeu. Eu sei que tem europeu aí me assistindo, para te destruir, para acabar contigo. Eles usaram aqui o artigo 18 do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, diz que a Áustria, segundo esse artigo, eles dizem que a Áustria é obrigada, olha aí, usando a nossa lei para nos impor a Sharia, a lei deles, a lei islâmica, porque a gente abre tanto, que depois isso se torna uma cilada para nós. Aí eles dizem que a Áustria... de Troia. A Áustria é obrigada a garantir o direito à liberdade de religião a todos os seus cidadãos, incluindo a liberdade individualmente ou em comunidade, com outros e em público ou privado de manifestar religião, crença de culto, observância prática e ensino dessa religião. Aí eles dizem que o governo da Áustria está fazendo é segmentar uma religião, um grupo religioso. Olha a perversidade. Eles pegaram só 7 mesquitas, na realidade foram 7. 7 mesquitas, o que é isso? Aí eles já estão dizendo, olha, está segmentando. Vocês estão vendo como eles fazem hipérbole, eles usam muito hipérbole. É uma engenharia linguística. Né? Isso, engenharia linguística. Aí eles dizem que a segmentação de um grupo religioso baseado em estereótipo. Olha a safadeza, gente, desculpa aqui o termo. Olha, desculpa que eu não estou nem mais lendo vocês, tá? Nem estou lendo, estou aqui indignada, tá? Então, eles dizem que está baseado em um estereótipo que representa um perigo real de que essas ações estimulem ainda mais o ódio antimuçulmano e forneçam a base para um número cada vez maior de atos de violência contra a comunidade muçulmana. Cara pálida, quantos muçulmanos morreram lá na Áustria, foram estuprados, foram roubados ou sofreram qualquer violência lá na Áustria? Agora, se eu te contar aqui o número de roubos, de estupros e tudo mais feitas por imigrantes na Europa como um todo, vocês vão cair para trás. Porque apesar da imprensa toda dizer que o Trump mentiu quando disse que o número de crime aumentou na Alemanha, aumentou sim. Não no geral, né? Porque eles pegam tudo quanto é isso e jogam no geral, e era só em relação aos crimes de 2016, os atuais em relação aos índices de 2016. Mas se pegar os índices atuais aos índices e comparar os índices de antes de 2015, antes da leva enorme de imigrantes, o número é bem maior. E tem um detalhe, na Alemanha o número de estupro e homicídio aumentou. Tá? O Trump tinha razão, sim. Aumentou. A imprensa toda disse que ele mentiu e aumentou de fato. Então eles estão dizendo que isso é baseado em estereótipo. Quer dizer, o governo está fechando mesquita porque tem prova de que tem discurso de ódio, extremismo ali, né? De imãs estrangeiros bancados pela Turquia. E a Turquia ameaçou de jihad, eu já falei isso, a Turquia falou,
vocês estão querendo um novo conflito entre a cruz e o nascente. Ele deixou bem claro que ia ter uma jihad por causa disso. E bastou fechar um local, 7 locais de extremismo, e olha o Papa, é estereótipo. Que estereótipo? Não é estereótipo, é um fato real. Violência, discurso de ódio é real, não é estereótipo nenhum. E aonde que vai aumentar a violência? Quem está sofrendo é europeu. Eu não estou vendo comunidades muçulmanas sofrendo na Europa por causa de violência. Bom, aí ele fala que isso tem um potencial de retórica islamofóbica e que isso é um problema muito sério para os muçulmanos, e diz mais, que a minoria muçulmana está sofrendo com essa difamação, por isso da lei que eles querem impor, né? Difamação das religiões, que só vai ser aplicada em relação ao Islã, porque o cristão já tem aquela posição de não ficar recorrendo à lei para nada, né? Quando é perseguido e tudo mais, né? Até porque se recorrer não vai dar em nada, né? Enfim. Mas ele diz aqui que isso está ferindo o direito dos muçulmanos de conviver numa atmosfera de integração social baseada nos valores e princípios universais de direitos humanos. Não, gente, eles não querem se integrar em nada. O nosso grande problema é que, inclusive aqui no Brasil, né, a gente sempre conviveu com imigrantes do mundo todo. No caso, no Brasil, muito japonês, italiano, peruano, esse pessoal, a gente sempre teve esse pessoal aqui. Na Europa, a gente sempre teve imigrantes. Na Inglaterra, gente, é gente da Índia, é gente de tanto lugar, gente que vem da África. Na Europa como um todo, sempre teve imigrantes, tá? O grande problema é o seguinte, esses que estão vindo agora, eles não estão se integrando. Gente, o fato de haverem milhares de no-go zones da França dá uma dica. Lá na Inglaterra, existem lugares chamados Sharia Court. O que é Sharia Court? São tribunais de Sharia. Quando o muçulmano tem um problema na Europa, ele não chama um advogado. Ele não vai à Justiça Geral do país. Ele vai a um tribunal de Sharia, que é um tribunal específico para resolver. Vai ter alguém, um líder religioso lá, que vai resolver o pleito dele. Eles trazem tudo, até o sistema legal. E todo mundo bate palma. Não, mas porque o hábito deles é esse, né? Eles não vão recorrer à nossa lei. Eles têm a lei. Só que o problema é que a lei deles fere a própria lei do país. Vocês estão entendendo? Eles não querem se integrar. Eles não querem se integrar. Bom, estão perguntando aqui, o Rodrigo está perguntando como está o radicalismo islâmico em Foz do Iguaçu. Essa semana, só para vocês terem uma noção, que isso tem ligação com a Tríplice Fronteira, um grandão, um peixe grande do Hezbollah foi preso lá no Uruguai. Isso foi manchete até em Israel. Então não preciso entrar em detalhes. Perguntar como está o extremismo islâmico lá em Foz do Iguaçu é quase que retórico, né? Quando a gente lembra que agora, em pouco tempo, uma importante liderança do Hezbollah, que é um grupo terrorista islâmico xiita, esteve numa festividade de governo lá em São Paulo. Gente, a questão é muito grave, só que eu vou ser sincera com vocês. Eu vou evitar o máximo, mas o máximo mesmo, em entrar em detalhes sobre o Brasil. Lembrem-se de uma coisa, gente. Por enquanto, eu ainda estou aqui no Brasil. Não é bom eu entrar em detalhes de muitas coisas que eu sei, né? Eu sou louca, mas nem tanto. Deram para entender? Espero que sim, né? Então, assim, Brasil, a gente acaba sabendo muita coisa mesmo, gente, séria. Só que tem coisa que se eu disser, não vão nem acreditar. E tem coisa que se eu disser, vão me processar. Teve uma situação que aconteceu agora recentemente, que veio um monte de gente me mostrar, olha aqui isso aqui. Um caso grave envolvendo muçulmano aqui no Brasil, né? Um caso muito grave, e eu vou ter que me calar, não vou poder falar nada, porque eu sei que eu não vou ter como provar, né? Como a justiça quer, porque foi muito bem engendrada a coisa, e eu sei que eu vou ser processada, né, se eu falar em uma determinada realidade. A situação é séria, só digo isso, a situação é séria. Quando uma ativista começa a se preocupar em relação ao que ela deve falar ou não, né, no seu próprio país, é porque a questão é mais grave do que se pensa. Eu só posso falar isso, me perdoe, tá, meu querido? Que tem coisa que realmente não dá para a gente ainda falar na gente. É mais tranquilo a gente falar sobre, por enquanto, né, questões internacionais. Rodrigo, tem coisa que vocês não iam acreditar. Vocês não.
parte dos que estão aqui ouvindo não iriam nem acreditar. Mas eu vou dizer para vocês, a coisa é muito, muito séria. Muito, muito, muito séria mesmo, tá? Gente, olha só. 00:30, todo mundo aqui Essa da pessoa vai madrugada. embarcar daqui a 7 horas para São Paulo. Tá? São Paulo. Pois é, eu daqui a pouco estou chegando em São Paulo, tá? E vou ter uma live com o pessoal do São Paulo Conservador. O meu amigo já está fazendo, o Douglas Garcia já está fazendo a propaganda e tudo mais. E amanhã eu vou falar sobre ONU, tá? Vamos falar sobre essa tal lei da blasfêmia, como é que eles estão trabalhando essas pautas. E eu vou mostrar para vocês os documentos, vou mostrar assim, vou estar com eles na mão. Os documentos da ONU que são discriminatórios contra cristãos e judeus. Contra cristãos, então, chega a dar nojo, né? De tanta perversidade da ONU. Então, amanhã eu vou entrar mais nesse assunto, tá? Porque é muito interessante que assim, o pessoal aí da ala Bolsonaro, quem é Bolsonaro aí, levanta o dedo. Pois é, o pessoal aí da ala Bolsonaro ficou muito indignado porque caiu todo mundo de pau, né, no Bolsonaro, porque ele vai... Olha, Catiane, eu vou depois te mandar inbox, tá bom? Eu vou te mandar inbox, tá? Ai, que legal, Catiane, que barato de São Paulo, que ótimo. E quem sabe a gente se vê em São Paulo? Vamos bater um papo. Aí algumas coisas, de repente, eu posso falar. Tá bom, gente? Então, amanhã eu estarei com o pessoal de Direita São Paulo, vamos falar sobre ONU, tá? O perigo que essa entidade é a mais perigosa do mundo. A ONU consegue ser mais perigosa do que o Islã. Acreditem em mim, ela é mais perigosa do que o Islã. Então, para terminar, a hora está no banner, gente. Eu acho que é 7 horas da noite, se eu não me engano. Está no banner. Para finalizar, peço a vocês sabem, viajar para lá e para cá, e mais outras ocupações, exigem isso aqui, né? Que não está fácil para ninguém. Então, eu peço a quem puder ajudar a ONG, a Associação Ecoando a Voz dos Mártires, por favor, nos ajudem, tá? Para nos ajudar a pagar essa passagem também que a gente está tirando no cartão. Pobre é uma desgraça, né? Enfim, eu vou dar aqui os dados da ONG, Associação Ecoando a Voz dos Mártires, Banco Itaú, agência 0036, agência 0036. Conta corrente 11573, dígito 1. Conta corrente, vou botar até uma voz sedutora, né, para seduzir vocês no bolso. Conta corrente 11573, dígito 1. Então, se você puder nos ajudar, a gente está querendo ir a Brasília, ainda não pintou grana suficiente, eu tenho muitas pautas para resolver lá, tá? Mas depende de grana. Só que em São Paulo a gente tem que ir para resolver 1000 coisas, porque vai ter sessão solene em São Paulo, em Sorocaba. Tá bom, gente? Então, eu vou ficar por aqui com o Ulisses. Agradeço a presença de vocês nessa madruga maravilhosa. Ainda vou dar umas lidinhas. Vem cá, tem muita gente de São Paulo. Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa aqui, fazer uma autopromoção aqui. Mês que vem, minhas férias. Pessoal de São Paulo, se puder, a gente se reúne um dia para discutir, para debater, trazer assuntos e compartilhar conhecimento. Sim, mesmo. quem topa aí? Quem topa? Quiser de São Paulo, a gente fazer um relâmpago assim de 2 horas, a gente senta no shopping lá, toma café na veia até dizer chega, entendeu? E a gente vai trazer. A gente faz uma live ao vivo mesmo, entendeu? Não, live não é só domingo não, tá, Davidson? Tem vários dias, inclusive, outros dias também. A gente, todos os dias a gente faz. Amanhã mesmo tem. Amanhã vai ter da ideia. Então, veja bem, pessoal de São Paulo, mês que vem eu devo estar em São Paulo, tá bom? E aí a gente se junta para poder trazer conhecimento. Eu vou começar a fazer, eu com o Daniel, a gente vai começar a fazer um estudo agora. É um curso que a gente vai fazer sozinho, assim, lendo mesmo material bom que a gente pegou sobre lei islâmica, sobre essas coisas. A gente compartilha com vocês. A gente tem que se juntar realmente para poder compartilhar conhecimento. Barros, Célia Crânio. Célia é de São Paulo também, igual a Catiane? Célia tem um canal... A gente se junta. Célia, escreve aí, coloca o link do teu canal. Gente, o canal da Célia é muito bom, muito bom. Ela também compartilha o nosso material. Então vambora, a gente se reúne. Assim, ó, com a Célia. Pessoal, a gente se reúne para compartilhar conhecimento, tá? Isso, vamos fechar com uma galera aí. De boa aí. Minha galera do Rio, ó, Cleide, Renata Buzac, Cláudia Buzac, é minha galerinha. A gente também vai ter que marcar quando voltar de Sampa, hein? Tá bom? Isso, ó, um bom papo, uma visão do feminismo sobre a religião. Um bom papo. Tá bom, gente? Vocês estão aí animadíssimos.
mas eu ainda tenho que ler bastante para a live de amanhã. Tenho N coisas para fazer amanhã. Nem ver o jogo eu vou ver. Eu vou estar, sabe? Acreditem se quiser. Vou estar ligado em outras coisas. Tá bom, gente? Então é isso. Meu muito obrigada. Tem gente nova aqui no pedaço, já vi. Meu muito obrigada a vocês. A minha lindinha que falou que nem consegui. Foi a live que ela ficou mais tempo assistindo. Que barato. A gente fica muito feliz, tá? E eu só tenho. Ó, ela colocou aqui, a Célia. Blog de links, né? Quem puder, gente, vai lá, Super 10, esse canal no YouTube da minha amiga. Sério, aliás, gente, dá uma curtida no meu canal do YouTube. Poxa, Ecoando a Voz dos Mártires. Vai lá no YouTube, vai no Ecoando a Voz dos Mártires 2, a missão. Pô, vai lá, nos dá uma força, nos dá um gás, né? Tá bom, gente? Muito obrigada, uma boa noite, boa sorte aí pro Brasil, né? Amanhã nesse jogo que vai ter, né? Gente, eu sei que nem todo mundo gosta de Copa. Eu não assisti nenhum jogo da Copa, tá? Mas eu respeito todo mundo que gosta de futebol. Eu não tô aqui para ser na castradora de ninguém. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, como eu, não dá a mínima, beleza, vou estar lendo, estudando. E o importante é ser feliz, né? Nessa ditadura comunista que já está se tornando no Brasil. Tá bom, meus lindos? Então, pois é, a próxima Copa no Catar. Compraram bem, né? Enfim. Tá bom, gente? Uma boa noite para vocês todos. Shalom. Até amanhã, 7 horas da noite, na página São Paulo Conservador. Vocês vão ouvir coisas de arrepiar. Tá bom, queridos? Boa noite. Gente, mais uma vez, muito obrigado a vocês que acompanharam a gente nessa 1 hora aí, tá bom? Obrigado mesmo, tá bom? E vamos compartilhar a informação, vamos crescer nesse negócio aí, tá? E compartilhar as informações aí, é isso que a gente quer, que a nossa maior arma é a informação, a gente precisa disso, tá bom? Boa noite.